Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. Hoje é dia do quadro Reflexões de A a Z, no qual nós abordaremos um tema iniciado pela letra G e dois pela letra H. São eles, Grécia, halo e hospital. Grécia, berço do célebre filósofo Sócrates, que fez de uma exortação da pitonisa do templo de Apolo em Delfos uma das frases mais consagradas para uso e crescimento espiritual: conhece-te a ti mesmo. Mas a Grécia também foi a terra natal de Paulo, ou de Saulo, inicialmente, o apóstolo dos gentios, que depois adotou o pseudônimo de Paulo. Ele que passou de um perseguidor cruel dos cristãos primitivos, passou à condição de um dos seus maiores defensores e propagadores do cristianismo nascente. Sobre o substantivo halo, nós lembramos de auréola e de aura. E de hospital podemos pensar nas provações e expiações pelas quais passam as pessoas que estão hospitalizadas, mas também podemos fazer uma analogia em relação às nossas condições planetárias. Sim, a Terra, pela condição de mundo de provas e expiações, cumpre, de certa forma, o papel de abrigar as almas enfermas que necessitam de tratamento intensivo. No Fonte Allan Kardec, temos o título Auxílio Eficiente, e em presença literária o livro O Exilado. Aproveitem bem o nosso programa de hoje. Prezados amigos, nosso Reflexões de A a Z de hoje, eu estou aqui na companhia da Andréia e da Rose Heidmann. Nós vamos começar pela palavra Grécia. O que tem a ver isso com a doutrina espírita? Mas antes de entrarmos nesse aspecto propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações em relação ao legado, qual é a importância da Grécia, né? Para nós humanos até hoje. Então, vem lá de trás, de alguns séculos antes de Cristo, e até hoje a gente tem na lembrança, tem nos registros históricos, ou tem mesmo ainda nos vestígios daquela civilização antiga dos gregos. Lá estão as várias ruínas dos edifícios, das construções que os gregos fizeram. Há esse legado cultural, talvez até se contrapondo ao que herdamos de Roma, que é principalmente na área do direito. Eu falei na abertura sobre uma frase de Sócrates, e aliás, gostaria de destacar também, que a gente conhece principalmente cinco grandes filósofos gregos. Então vejam que, além da arquitetura, de outras áreas, a filosofia, o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria, a Grécia, nós devemos muito à Grécia, né? Então nós temos lá Sócrates, Platão, que foi seu discípulo direto, Aristóteles, Tales de Mileto, Pitágoras, que também foi um grande matemático. Mas eu vou ficar um pouquinho com Sócrates, porque tem muito a ver realmente, ele e Platão, com a doutrina espírita. Então, aquela frase, conhece-te a ti mesmo, que é atribuída a Sócrates, há duas versões. E talvez nenhuma delas, por incrível que pareça, corresponde ao que se sabe hoje. Então, uma delas diz que, na verdade, foi Tales de Mileto quem pronunciou essa frase. E ela se esparramou e depois Sócrates a teria divulgado. E a outra situação é um pouquinho diferente. Conta-se que um amigo de Sócrates visitou o templo de Apolo, em Delfos, né, e perguntou para a pitonisa, que era o Fonte, se não me engano, o nome desse amigo do Sócrates. Perguntou para a pitonisa se havia no mundo, na Terra, alguma pessoa mais sábia do que ele. E a resposta simples e direta foi: não. E quando o amigo dele contou, Sócrates não se conformou com aquilo, porque sabia das suas limitações, e tinha uma maneira diferente de encarar o mundo, né? E ele começou a perguntar aos grandes sábios gregos
fazer perguntas sobre as virtudes, sobre a coragem, sobre a justiça, e ele percebeu que, na verdade, eles falavam mais de exemplos de pessoas, davam exemplos de pessoas que tinham aquelas virtudes, do que explicar elas em si, ou de como adquiri-las. Então, Sócrates, porque primeiro ele não se convenceu que aquela frase, que ele pudesse ser a pessoa mais sábia do mundo. E, ao se deparar com essas respostas, de certa forma, medíocres, ele chegou à conclusão de que talvez a pitonisa estivesse correta, porque ele talvez se destacasse na sabedoria justamente por reconhecer toda a sua ignorância. Mas é possível que Sócrates nem tenha estado lá em Delfos. Conta-se que havia a inscrição, né, no pórtico do templo. Eu depois peço para a produção colocar algumas imagens que a gente tem de uma visita que a gente teve a oportunidade de fazer lá. E acrescento ainda só mais um detalhe, antes de passar a palavra para a Rose. Toda a visita que eu tive a oportunidade de fazer, me impressionou muito a região de Meteora, a região dos monastérios. Temos algumas imagens também aí para colocar. Elas, no alto dos penhascos, são próximos uns dos outros, são pelo menos 5 grandes monastérios. E ao visitá-los, a gente viaja no tempo. E a gente sente uma sensação de espiritualidade, alguma coisa muito forte que mexe realmente com a nossa... A gente passa a valorizar, né, o que aquelas pessoas fizeram, embora fechadas em monastério, aquela coisa toda, talvez não se dedicando a uma caridade exterior de ajudar o próximo, mas a busca do conhecimento, a busca da sabedoria, talvez bebendo muito na fonte daqueles filósofos antes citados, que dá toda aquela grandiosidade. E os monastérios funcionam até hoje. Então não vou me alongar, senão não sobra tempo para os demais itens. Rose, a tua parte em relação a Sócrates e Platão como espiritismo. Se formos falar sobre a Grécia, né, não acabamos hoje nem num ano, porque tem muita coisa. Importante destacar, segundo o Espírito Emmanuel, primeiro, que nos 5 séculos antes da vinda de Jesus, foi providenciado do ponto de vista do plano espiritual superior a vinda desses espíritos reencarnados para que o espírito humano se preparasse pela cultura, pela reflexão, para o recebimento da mensagem cristã. E a doutrina espírita destaca que essa mensagem de Sócrates, traduzida por Platão, transcrita, né, comunicada por ele, ela resume também os diversos pontos da doutrina espírita, tem muita similitude. Em primeiro lugar, o que Sócrates dizia segundo Platão? O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela já existia junto aos modelos primordiais as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Tudo a ver com a doutrina espírita, que nos relembra, né, do princípio da reencarnação, conhecido desde a antiguidade. Depois, o que mais ele dizia? Enquanto tivermos o nosso corpo e nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais alcançaremos a verdade. Os espíritos destacam a dificuldade que o homem encarnado tem para refletir realmente, sentir, ter consciência interior das realidades espirituais, os obstáculos que a própria vida na Terra oferece. A alma impura nesse estado encarnada é novamente arrastada para o mundo visível após o desencarne, pelo horror de ficar no mundo invisível e imaterial. Fala então do retorno da alma impura às diversas fases da reencarnação para continuar o seu processo de evolução e de aprendizado, que também é o que a doutrina espírita ensina. Após a nossa morte, o gênio, o espírito, o daimon, demônio, como eles diziam antigamente, mas espírito é o sentido, que nos havia sido designado durante a nossa vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todas as almas. E depois nos orientam para voltarmos à vida na Terra, segundo Sócrates. Então, o princípio da reencarnação, do nosso espírito protetor que nos orienta na Terra e nos acolhe e ajuda após o desencarne, está aqui expresso. O corpo conserva os vestígios da vida na Terra, mas a alma conserva gravada em si as imagens daquilo que ela fez, segundo Sócrates. Nós temos aqui aquilo que a doutrina espírita ensina quanto ao perispírito, que registra em si, fisicamente, as marcas das experiências terrenas, boas ou más. Segundo Sócrates, principalmente, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem.
E ele dizia que queria muito ver no plano espiritual aqueles que, na verdade, aparentavam virtude, mas que não correspondiam a esses ideais. As ideias de Sócrates, portanto, são o fundamento na filosofia humana daquilo que a doutrina espírita trouxe milênios depois, através da mensagem dos espíritos superiores. Estudar esses filósofos antigos é também buscar as raízes humanas daquilo em que se estruturou o conhecimento espírita. Muito bem, vamos de imediato passar para o segundo item, que é halo. Eu fiz um apanhado aqui, bem objetivo, para que a gente possa ter uma ideia bastante razoável sobre o que seja. Então, segundo a definição, a aura é um halo. Nós falamos halo, são praticamente sinônimos. A aura é um halo, nimbo se for só em torno da cabeça e a auréola se for em torno do corpo todo. Essa é a definição clássica. Segundo Jorge Andréa e também o Jorge Andréa era um escritor espírita. E o espírito Viana de Carvalho, a aura é tríplice e constituída pelas irradiações do espírito, do perispírito e do duplo etéreo, ou corpo vital, que alguns também denominam. Também, segundo André Luiz, a aura é, abre aspas, uma conjugação de forças fisioquímicas e mentais. E no livro Evolução em Dois Mundos, também ele afirma que a aura e corpo vital são praticamente a mesma coisa. Agora um pouquinho de ciência aí, para a gente ir lá fora da doutrina espírita. Segundo os cientistas da Universidade de Kirov, falando sobre as máquinas Kirlian, chegaram à conclusão que a aura ou corpo bioplasmático, que é como eles chamam lá, é constituído de elétrons e prótons ionizados, excitados. É a energia dos trilhões de corpúsculos da composição biológica. É o reflexo luminoso da ação perispiritual sobre o corpo físico. Aí voltamos para um conceito naturalmente espírita, né? O médico inglês Walter Kilmer, no final do século XIX, inventou um óculos de diocianina, que é extraída do carvão mineral, e que permitia visualizar a aura em fundo que mostrasse contraste. Chegou a determinar 3 zonas na aura em forma de ovoide, porque é mais ou menos em torno do corpo, não é uma coisa bem redonda, o corpo não tem essa configuração. O primeiro é o duplo etéreo, já citado, de meio centímetro a 1 centímetro acima da pele, né? É transparente, escuro, transparente, uniforme, às vezes invadido pela segunda camada. Há uma camada interna e que às vezes se mistura com a externa e também com a primeira, ok? E esses aparelhos, eles foram sendo aperfeiçoados, de modo que um outro aparelho parecido, né, também russo, para detecção da aura, percebeu emanações elétricas em torno do corpo, né, que estariam relacionados com as condições de saúde, estado do espírito, etc. E um outro media também a interferência da aura de uma pessoa nas pessoas demais do mesmo ambiente. O que mais que você teria sobre a aura? Bem, é bem importante aula, ser... Aura, no caso, né? Halo, né? Aura e aula. É verdade. A gente tem que entender que quando nós estamos na presença de alguém, nós sentimos essa energia, não é verdade? Alguns médiuns ou algumas pessoas mais sensíveis conseguem enxergar esse halo que o senhor comentou, essa aura, né, da pessoa, e sentir também a energia. Se essa pessoa, às vezes a gente fala, nossa, aquele ambiente estava carregado, né? Então, veja como bate, né? Na psicologia existe um efeito que se chama efeito halo, que é uma interpretação que o indivíduo faz logo que entra em contato com outro ser. Então ele pode olhar aquela pessoa e simpatizar imediatamente com a pessoa, ou não. Ele pode olhar e não gostar daquela pessoa no início de conversa, né? Então o psicólogo Thorndike, ele chamou isso de efeito halo. Como que eles estudam isso? Nas corporações, nas empresas, quando o indivíduo vai ser selecionado por uma vaga, existe esse efeito daquela pessoa que vai fazer a entrevista. Então, na verdade, se a gente juntar as duas partes, aquele indivíduo pode pressentir a aura do segundo, daquele que está sendo avaliado, né? Pode sentir a energia para o bem ou para o mal, o que explicaria o efeito halo da psicologia. Mas isso é só um detalhe, né, do que a gente precisa entender. É importante entendermos que o perispírito vai trazer as marcas espirituais de evolução daquele ser.
E se a gente quer aprimorar o nosso halo, então a gente precisa compreender melhor isso, né? Perfeito. Temos 3 minutos para falar sobre hospital. Rose, 1,5 para você, 1,5 para mim, por favor. Senão nossa produção corta. Meu Deus. Bom, o que nós temos de hospital, né? Até buscando a etimologia da palavra, um local de acolhimento, um local de recepção, hoje em dia um local de tratamento médico, geralmente emergencial ou de maior gravidade. O que é importante do ponto de vista espírita? Entendermos que no hospital estão não apenas corpos terrenos, mas espíritos imortais acolhidos. Então, promover de toda forma um acolhimento amplo, holístico, que abranja também a dimensão espiritual para que as necessidades daquela alma sejam também tratadas junto com o corpo na medida do possível. Como dizia Sócrates, relembrando, né? É impossível que o corpo esteja em bom estado se a alma também não estiver. Então, é preciso que o hospital acolha, como está fazendo na atualidade também, a dimensão espiritual do ser, para atender com mais abrangência e com mais eficácia aos seus acolhidos. Muito bem, André. Eu acho importante a gente lembrar, né, como diz Emmanuel, que o planeta, ele também faz parte, né, desse mundo de tratamento que é considerado o hospital, né? A gente estagia no hospital, né? A gente busca a assistência hospitalar quando nós não estamos bem com o corpo físico e também o corpo mental, né? Então, nós estamos num estágio planetário que é considerado escola, é considerado hospital, é considerado lar, né? E oficina. E nós estamos aqui para nos desenvolvermos. Em algum momento nós estagiamos num hospital que tem esses profissionais que estão dedicados à nossa melhora, à nossa cura. A condição do hospital, né, só reforçando, especialmente, é uma maneira dos mentores espirituais, no caso André Luiz, de classificar, digamos assim, a nossa situação, as nossas experiências, porque a Terra, como é um mundo considerado de provas e expiações, talvez muito mais expiações do que provas, o fato de expiar é resgate, é sofrimento, é a busca de uma reabilitação, de um reequilíbrio em relação às forças divinas que foram infringidas em determinado momento do nosso passado. Então, o que significa isso? É terapia, é a necessidade de tratamento. Nós temos as nossas almas ainda bastante adoecidas, nós precisamos extirpar da nossa alma aquelas chagas que atrasam o nosso processo evolutivo, né? Então, fica aí as nossas considerações a respeito dessas 3 palavrinhas aí, né? Grécia, com seu legado maravilhoso, a aura, o que significa, os médiuns videntes têm a capacidade de ver a aura, né? Em algumas situações também, não sempre, e o próprio aspecto científico de detecção da aura que é possível, embora as denominações variem um pouquinho. E o hospital, para fechar, como a gente acabou de ver agora. Um abraço. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, o tema é auxílio eficiente. Jesus nos apresentou um manual de boas maneiras, de boa convivência, um caminho, nos mostrou um roteiro que nós pudéssemos traçar para sermos bem-aventurados. Quando Jesus falava para aquela multidão, ele ali estava trazendo para nós de que maneira, de que forma nós deveríamos nos comportar, nos conduzir para alcançarmos os mundos celestes, através da nossa transformação íntima. Algum tempo depois, um espírito
muito querido, veio nos instruir, nos esclarecer, embora tudo que Jesus já havia deixado para nós, acerca de como fazer, de que maneira nós poderíamos trazer essas modificações, como aplicar, fazer a reformulação de cada um de nós. E Santo Agostinho, então, através de um questionamento feito por Kardec, nos apresenta ali um passo a passo para uma vida melhor, através do rebuscamento, do burilamento de cada espírito. Mas, ainda hoje, nós não conseguimos entender ou colocar em prática aquilo que deveríamos. Emmanuel, nesta obra Vinha de Luz, nos traz um alerta, uma mensagem justamente vinculada às bem-aventuranças, falando do auxílio, desse auxílio que deve ser eficaz, o auxílio que realmente nós deveríamos promover. Muitas vezes nós utilizamos o que Jesus, as falas de Jesus, os ensinamentos de Jesus para o nosso aproveitamento. Como egoístas que somos ainda, pegamos frases e transformamos para o nosso bem-estar. Ao invés de auxiliarmos aqueles que estão na caminhada conosco, deixamos aqueles que já têm um conhecimento, que poderiam promover o progresso para o grupo de pessoas que convive com aquela pessoa que já tem esse rebuscamento, que tem muito conhecimento, mas que não tem ainda sabedoria, porque se a tivesse, promoveria o bem-estar daqueles que estão sob sua responsabilidade. Porque eis que todos os nossos irmãos que estão conosco necessitam do nosso amparo e nós necessitamos da ajuda de muitos outros. Então, nos apropriamos dos ensinamentos de Jesus, mas pensando em como vamos angariar votos, como vamos trazer seguidores, como fazer com que aquela frase de Jesus seja transformada para que eu, você e todos nós consigamos os nossos propósitos sem atentar para o verdadeiro auxílio. Por isso, Emmanuel fala o seguinte: quem se honra, pois de servir a Jesus, imita-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Ajuda o irmão mais próximo, olha bem, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida. Então, é auxiliar o próximo, sem olhar a quem e sem pensar no benefício que vai retirar daquilo. O melhor auxílio é aquele que em seguida nem sequer lembramos que o fizemos, porque devemos dar sem olhar a quem, que não saiba a vossa mão direita o que a esquerda apresentou para o seu irmão. Auxiliemos hoje e sempre como Jesus nos ensinou. Uma boa semana a todos. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, amigos.
Hoje, na Presença Literária, nós iremos apresentar um livro para todos que é de Hermínio de Miranda, um grande espírita, pesquisador, escritor, estudioso. Nasceu em 1920 na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Formou-se em Ciências Contábeis, foi professor e a sua vida profissional foi toda na Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, no Rio de Janeiro. Ele também trabalhou pela CSN nos escritórios em Nova York. Em 1957, ele tornou-se espírita. E daí para frente, ele trouxe vários estudos, várias pesquisas e mais de 40 livros para o nosso estudo, contribuindo para o entendimento da doutrina espírita. Entre eles estão o livro Diversidade dos Carismas, Nossos Filhos são Espíritos e Diálogos com a Sombra. E hoje nós veremos o livro O Exilado. É um livro que vai narrar a trajetória milenar de um espírito que viveu em Capela e reencarnou várias vezes na Terra e trouxe para nós a narrativa de toda a sua saga, de todo o seu sofrimento e descobertas. Este livro narra histórias de nossos irmãos que se encontram no plano espiritual. Essas narrativas foram colhidas durante o trabalho mediúnico, no qual Hermínio de Miranda era um dos dialogadores. Então é um livro muito emocionante que vem relatar histórias, assim como O Exilado, nós vamos encontrar também muito interessante, vou ler aqui para vocês, A Inteligência Não Cura. Esse capítulo é maravilhoso porque vai narrar a história de um espírito pesquisador, inteligente, que dava muita importância à parte intelectual, mas ele esqueceu do amor. A inteligência, ela abre portas, mas é só com o amor que vamos edificar. Também nós vamos encontrar quem ama chega primeiro. Vai também trazer para nós o irmão que veio da Atlântida. Vai falar do exilado, o discípulo de Galileu. Então fica aqui para todos a indicação do livro O Exilado. Uma narrativa belíssima, com histórias tocantes e emocionantes também, que tocou e emocionou todo o grupo do trabalho mediúnico. Então, fica aqui a nossa indicação e nós convidamos a vocês a adquirirem o livro, tanto nas casas espíritas como nas livrarias, ou venha fazer parte do nosso Clube do Livro, onde vocês terão a comodidade de receber este livro em sua casa. Assim como esse, outros também. Fica aqui o nosso abraço. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.